Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e nesta semana eu estive tardiamente de frente para a tela de Fragmentado, o novo filme do M. Night Shyamalan, e é dele que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Bom, antes de começar a falar sobre o Fragmentado, é interessante que a gente fale duas coisas sobre a pré-história, né, se a gente pode dizer assim, desse filme. Primeiro que o diretor, o M. Night Shyamalan, é um diretor hoje até conceituado, né, no mundo e nos Estados Unidos. Ele é um diretor de altos e baixos, que tem uma carreira polêmica, fez grandes filmes e outros filmes nem tão bons. E por criar uma marca muito forte relacionada ao seu estilo de filme e tal, ele também foi muito criticado quando ele fez filmes que são razoáveis, se a gente pode dizer assim, ou até ruins, dependendo de como você interpreta o que ele realizou no filme. Então a gente tem que dar uma recapitulada na carreira dele. É legal falar que ele fez um filme no final dos anos 80, começo dos anos 90, chamado Praying with Anger, que é um filme que nem ficou muito famoso, não fez muito sucesso, acho que nem é lançado no Brasil. Esse filme é do começo dos anos 90, se eu não me engano. E em seguida ele já fez O Corpo Fechado. Isso eu estou dizendo como realizador, porque ele, como roteirista, ele fez diversos outros trabalhos. Ele roteirizou, gente, o Stuart Little. Oh, fofura. Pois é, ele fez o Stuart Little. Isso mostra, inclusive, essa versatilidade dele, né? Que não é de criar só filmes tensos, que é a marca registrada dele enquanto diretor. Então, primeiro grande sucesso dele acabou se tornando O Sexto Sentido. Aí. É um filme do final dos anos 80, vocês se lembram, com Bruce Willis, o famoso filme I See Dead People, né, com aquela cena que todo mundo se lembra. E aí foi quando ele estourou, como realizador, como diretor, enfim. E tal, e como essa marca registrada de diretor de filmes de suspense. Muita gente diz, é o novo Hitchcock e tal. E eu acho que esse negócio de ficar dizendo que é o novo, que é o velho, que é o reinventor de... Cada diretor é um diretor, entendeu? Sabe? Independente dele trabalhar essa linha de suspense. É o Chaplin brasileiro, é o Hitchcock europeu. Sabe, meu? Cada um é cada um. Acho que a pessoa, se ela tá se dando bem fazendo aquilo, que faça e pronto, entendeu? Enfim, mas é a minha opinião, né? Em seguida, depois do Sexto Sentido, ele fez um filme chamado Corpo Fechado, que você deve assistir antes de ver o Fragmentado, ou se você já assistiu o Fragmentado, porque esse vídeo está um pouco tarde, você assista o Corpo Fechado e você vai entender por que, se você ainda não entendeu. E outra coisa que eu vou falar é que esse filme, esse vídeo que nós estamos gravando, evidentemente ele tem alguns micro spoilers. Então, se você quer ver o Fragmentado, se você se interessa, eu vou te dar uma dica: para de ver o vídeo agora, vai no cinema, porque eu já te digo que eu recomendo o Fragmentado, tá? Ele é um filme tenso, mas ele não dá muito medo, enfim, dá pra você ir se divertir e apreciar um bom filme. E aí depois você volta pra cá e continua assistindo, porque o legal de assistir o Fragmentado é você assistir sem saber nada. Pelo menos eu já te falei que é um exercício que eu ando fazendo, já falei aqui pra vocês, que é a de ir no filme neutro. Talvez assistir um trailer ou outra coisa e tal, mas eu não gosto de saber spoiler, não gosto de saber detalhes, não gosto nada como você chegar num filme fresco, sabe, sem saber o que está acontecendo ali. E com Fragmentado isso faz muito sentido, né? Melhora inclusive o filme. Então faz esse exercício, vai assistir, depois você volta e termina de assistir o vídeo, por favor. Mas se você de repente já assistiu e está assistindo aqui, então já estou avisando que ele tem alguns micro spoilers. Eu não falo nada revelador como o final do filme, nada e tudo e tal, mas enfim, né, algumas coisas eu vou ter que comentar para falar sobre o filme. Voltando, depois do Corpo Fechado, ele fez Os Sinais, que também gosto. A Vila é um filme que eu também gosto. E aí ele entrou numa fase, depois que ele fez A Dama da Água e tal, e ele começou a fazer uns filmes que se enrolaram um pouco, né? Ele fez Dama da Água, fez O Fim dos Tempos, fez O Último Mestre do Ar, que é a adaptação do Avatar, e fez o Depois da Terra, que é o filme do Will Smith com o Smith Jr., que é o filho dele e tal. E nesses três filmes ele teve uma aceitação péssima de crítica, de público e de bilheteria. Eu acho que independente de achar se os filmes são bons ou não, enfim, eu sei que ele passou por essa fase assim, meio tempestuosa. E aí ele fez um filme chamado A Visita, que foi um filme que ele bancou do bolso, e ele chegou nesse Fragmentado.
que é um filme que é a segunda coisa que eu preciso dizer, ele também bancou do bolso. Eu acho que esse lance de bancar do bolso pro Shyamalan é bom, primeiro porque não é todo dia que você tem um diretor que desembolsa 10 milhões do bolso e banca o filme. Mas isso é legal porque ele acabou tendo uma autonomia, ele acabou fazendo o filme do jeito que ele queria, entendeu? Né? Sem o estúdio cobrando, sem ninguém chato lá dizendo o que tem que ser ou não, entendeu? Ele pegou e fez. E o Fragmentado é muito bom. Tá todo mundo dizendo, ele voltou à boa forma. Não sei se ele deixou de ter a boa forma e tal, mas o fato é que nesse filme ele consegue, como diretor, realmente criar uma história tensa, um roteiro coeso, né, uma história coesa, e consegue narrar isso, né, com a câmera dele enquanto direção de cinema. Isso é fato, ele consegue. Aliado a isso, ele tem um grande fator nesse filme, que é o ator chamado James McAvoy, que é o ator que fez o Professor Xavier nessa versão jovem, agora na nova saga X-Men First Class, Dias de um Futuro Esquecido e tal. Que é um ótimo ator e que mostra todo o potencial dele enquanto ator nesse filme do Fragmentado. Que, para quem não sabe, vou falar brevemente, é sobre um homem que tem um negócio chamado transtorno dissociativo de identidade. Então ele tem N identidades. Dentro dele, se eu não me engano, no filme são 23, né? É como se ele tivesse 23 pessoas dentro dele, no psicológico dele, e cada hora uma dessas pessoas assume a frente, né? Vem à luz, como eles falam, né? Então assume a frente, as outras ficam adormecidas e então ele muda. E o James McAvoy consegue executar isso de forma muito boa com a interpretação dele, através da postura, através da energia dele, né? Da expressão dele, de como ele está sentindo, de como ele está dentro de cada um desses personagens, né? Aí que a gente vê que é o ator mesmo em cena. E o grande trunfo disso é que, aliado à direção do Shyamalan, isso fica muito claro. Porque não adiantaria nada ele ter um grande ator se ele não soubesse usar mais. É aí que eu falo que o Shyamalan voltou na boa forma, porque ele sabe usar isso aí. Ele sabe aonde ele posiciona a câmera dele, ele sabe como extrair dessa atuação do James McAvoy para os nossos olhos. A gente está ali de frente para a tela, e a gente percebe isso, né? Ele deixa muito claro, a câmera dele absorve isso pra gente, a câmera dele vai ao encontro disso para que a gente perceba essa grande atuação e esse grande potencial do filme. Então ele enxerga isso enquanto diretor e ele consegue trabalhar isso com a câmera dele, né? Seja em planos que ele costuma fazer, que ele coloca, né, usando uma grande angular, que é uma câmera que distorce tudo, a cara do James McAvoy bem em primeiro plano ali, e o James McAvoy muda de um personagem para outro, até 3 personagens no mesmo plano sem corte, e a gente entende a grandeza da interpretação dele aí, seja às vezes usando planos minuciosos de suspense, onde ele percorre por planos sem corte, sabe, lugares apertados e tal, e que demonstram também aí o aspecto de tensão dentro desse tipo de thriller psicológico, se a gente pode dizer assim. Então, através dessa direção de câmera, dessa direção de ator, o Shyamalan consegue nos dar o tom da história e nos trazer essa percepção de como é esse personagem atormentado. Então aí já é um grande ponto do filme. A outra coisa é que o personagem dele, uma hora, esse homem, uma hora ele é possuído, se eu posso dizer assim, né? Enfim, algumas personalidades dessas que ele tem tomam a frente, não são boas pessoas, e ele acaba sequestrando 3 adolescentes. Dessas 3 adolescentes, 2, menos mais uma tem mais importância, que é uma atriz ótima, que é a Anya Taylor, e que é uma atriz que a gente também consegue extrair muito, né? Ele consegue extrair muito da interpretação dela enquanto atriz, e ela um pouco mais contida, claro, mas isso tem a ver com a personagem dela, e ela acaba favorecendo muito. Então acaba tendo um triângulo que existe ali, que é ela, né, que é uma das 3 adolescentes sequestradas, o personagem do James McAvoy e uma terceira ponta, que é a psicóloga, que fica ali ao mesmo tempo que nos dando informações, né, para os espectadores, para a gente tentar entender o que é esse transtorno que ele tem. Ela também faz esse paliativo de tentar decifrar o mistério, decifrar o que está acontecendo, se tem alguma coisa errada acontecendo com ele, enfim, né, até que ela descobre realmente o que está acontecendo, e a trama se fecha num ponto lá que, como eu falei aqui, eu não vou comentar.
Outra coisa também é que esse filme ele tem um dos planos mais belos da carreira do Shyamalan, que é um plano que eu não vou dizer onde ele se encontra para não revelar nada, mas caso você não tenha assistido, caso você vá assistir, ou caso você já tenha assistido, é o plano onde a menina está dentro do carro da polícia e a policial chega e fala assim: seu tio, o seu responsável, né, está esperando. Esse plano é muito bonito, eu não vou dizer porquê, quando você assistir você vai entender porquê, mas por N coisas, pela interpretação, pela maneira como ele filma, pela maneira como ele enquadra, o que esse plano quer dizer para nós, ou quer vir a dizer, enfim, né? Eu acho um dos planos mais belos aí, ou um dos, da carreira do Shyamalan. E outras coisas também que o Shyamalan repete a fórmula dele sem ficar chato, né? Então ele tem essa questão de quebrar a quarta parede, que eu falo que ele usa com o James McAvoy, essa questão de repetir a temática de personagens atormentados com questões sobrenaturais, de superpoderes ou não, enfim, né? Mas ele repete isso sem ficar chato, sem ficar pedante. E a última coisa que eu gostaria de falar é que eu gostei muito do filme, e que uma coisa que eu gostei bastante também é que ele, numa cena meio que pós-crédito ali, ele faz um link com outro filme dele, que é o Corpo Fechado, que é o que eu falei que vocês têm que assistir. Se não assistiram ainda, assistam. Então a gente pode esperar, e eu gostaria de esperar, por favor, Shyamalan, que ele faça uma terceira produção envolvendo esses dois filmes, porque ele nos diz que o Fragmentado e o Unbreakable, que é o Corpo Fechado, estão no mesmo universo. Então eu gostaria de ver um terceiro filme onde esses dois universos possam, como é que eu vou dizer, dialogar realmente entre si. Eu espero que ele faça isso, espero que ele não demore tantos anos quanto ele demorou do Corpo Fechado para esse filme, que são mais de 15 anos. Enfim, mas que saia algo daí, eu tenho certeza que vai sair, porque ele não jogou à toa essa pista aí pra nós. Tá bom, gente? Recomendo, espero que vocês gostem. É um filme de tensão que não traz medo, ele traz suspense. O suspense não é necessariamente o medo, é a questão de você ficar tenso, esperando, na expectativa de uma situação, mesmo que você já saiba onde ela vai, né? O Hitchcock brincava muito com isso, o Shyamalan também faz isso. Então espero que vocês gostem, tá? Bons filmes a todos do Shyamalan, ou não, assistem alguns filmes da filmografia dele, que ele merece ser conhecido e reconhecido pelo seu trabalho. E é isso, recomendo Fragmentado aí, bons filmes, boa semana e até a próxima.